Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero ajudar você a decidir qual placa de vídeo adquirir em 2026, né? Baseado em toda a experiência que eu tenho com essas GPUs, né? Experiências do mundo real, vamos dizer assim, não em testes de 5 minutos, né? Testes ali reais de 3 horas, 4 horas em live aí com cada placa dessa, tá? Se vocês forem aqui no canal, em playlists, tá? Você vai encontrar aqui as playlists de cada placa que já passou pelo canal, né? Com uma infinidade de testes, tá? Onde que vai ser o suficiente para você tirar a sua dúvida aí real, tá? E não em testes, cara. Se você toma suas decisões só baseadas em testes de benchmark, barra de gráfico, saiba que pros youtubers, né, ou reviewers fazerem essas barras de gráfico, é um testezinho, cara, de 2 minutos. Se for 5 minutos de teste, tá? É um teste minúsculo, que não possibilita com que a placa sature o sistema de memória, né? Ou seja, muitas placas aí de 8 GB que tem deficiências absurdas por falta de memória, você não consegue ver isso no teste desses caras, porque são testes minúsculos de 5 minutos, 2 minutos. Então, isso faz passar uma impressão de que a placa faz uma coisa, de que na vida real, quando você comprar, você vai ter uma decepção, você só vai passar raiva. Entendeu? Então, esse vídeo aqui é para passar para vocês toda a experiência que eu tenho dessas placas aí. Tem placas que eu já tenho assim mais de um ano, né? Placas novas, como por exemplo 9060 XT, 5060 Ti. Eu já tô com elas aí há mais ou menos um ano. Tá? Então, eu tenho muita experiência com essas placas. Com placa de 8 GB eu tenho bastante experiência. Tenho 7600, 4060 já há anos, né? 6600 também há anos. Então eu sei exatamente o que essas placas conseguem fazer. Já tive 4070 Super, 4070 Ti, né? Placas de 12 GB ali com chip forte, que é o caso da 5070, e por aí vai. Então eu tenho muita experiência com essas placas, tá? E eu quero passar para vocês nesse vídeo para vocês não comparem gato por lebre, né? Porque é o que acontece aí com o pessoal atualmente, tá? O pessoal vai por testes sintéticos, né? Não é sintético, mas o pessoal faz teste nos jogos, só que são testes muito curtos, cara. Não tem como você ter uma visão geral da placa de vídeo e um teste de 5 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos. Impossível. Né? Nem que for 10 minutos, você não consegue, cara. Até porque a maioria dos reviewers só fica ali no começo do jogo, na parte inicial do jogo, né? Onde que muitas das vezes não é a parte mais pesada do jogo, né? Então eu aqui no canal, sempre quando sai um jogo novo, o vídeo da placa no jogo que saiu é referente a uma live, né? De 4 horas, 3 horas ali pelo menos, para testar a placa de fato, cara. E como que ela se comporta. Então, se você quer ter acesso a todo esse conteúdo, é só você vir aqui no canal, vai em playlist e vê a placa que você tem interesse e olha os vídeos. Basicamente isso. Tem lives também de horas. As lives, todas as lives são exclusivas para os membros, tá? Então se você quiser ter acesso às lives, que é muito legal as lives, porque é lá que você de fato vê do que a placa é capaz na realidade, né? Todas as lives aqui do canal, depois de 48 horas, fica travada para os membros, né? Então, caso você queira ver as lives, simplesmente vire membro, é bem barato para virar membro aí, a partir de R$ 2,99. E além desse benefício das lives, tem vídeos exclusivos, tem grupo de bate-papo no Telegram, Discord, sorteios, né, mês sim, mês não, de R$200 via Pix, não, dono de 500 para os membros do canal, aí tem muito benefício legal aqui, tá, pessoal? Então, começando aqui, vamos começar com a RX 7600, RTX 5050 e RTX 5060, pessoal. Todas elas placas de 8 GB, 7600 5050 placas equiparáveis em performance. Agora com a adição do FSR 4.1 para RX 7600, também bem equiparáveis em upscalers. Frame generation de ambas é muito bom, da NVIDIA é melhor, mas da AMD também é muito bom. Você consegue adicionar esses recursos de frame generation e upscaler em qualquer jogo com a AMD usando o OptiScaler de maneira bem simples e fácil. Na NVIDIA, geralmente, você não precisa disso, porque geralmente os jogos vêm com suporte aí para o Frame Generation. E o DLSS, né, a maioria dos jogos vem já com o suporte, né? Na AMD tem vindo também cada vez mais suporte, mas um jogo ou outro aí às vezes escapa, aí você usa o OptiScaler e sana esse problema, tá? Minha opinião, pessoal, com a experiência que eu tenho com as 4060, no caso que é basicamente idêntica a
5050 é gaste o mínimo possível em uma placa de 8 GB. O mínimo, por quê? São placas extremamente defasadas, placas que já estão no seu limite, placas que em qualquer jogo hoje, lançado atualmente aí, pesado, né? Jogos novos, pesados aí, todas elas vão ter limitação de memória. Em todos os jogos, cara, lançados atualmente. Então, não vale a pena você gastar uma grana alta em placa de 8 GB. Você tem que gastar o mínimo possível. Então, a minha escolha entre todas essas placas aqui é a 7600, por quê? Simplesmente pelo fato dela ser a mais barata. Essa placa aqui, geralmente em promoções aí, direto, você vê ela por R$ 1.500, ou às vezes até um pouco abaixo de R$ 1.500. Tá? Então, eu acho um preço excelente para uma placa de 8 GB, é o máximo ali, cara. R$ 1.500, R$ 1.600 ali, pra mim, é o limite, cara, em uma placa de 8 GB hoje, porque realmente, cara, são placas extremamente defasadas em questão de quantidade de memória, cara. Você vai ter que se limitar muito em resolução, se limitar muito em utilização de frame generation, até utilização de upscaler, porque o upscaler usa VRAM, o FrameGen usa VRAM, Ray Trace esquece Ray Trace. Isso aí, nem que a NVIDIA é melhor do que a RX 7600, você não consegue usar Ray Tracing em 5060, em 5050, porque a placa não tem VRAM para isso. Então você tem essas limitações inerentes à GPU, e é uma limitação física. Então não adianta, não importa se a NVIDIA tem mais tecnologia ou não. A questão é que ela vai esbarrar no limite de VRAM e você não vai conseguir usar o que você acha que vai conseguir usar. Entendeu, pessoal? O que acontece, né? Na NVIDIA aqui, por exemplo, você pega uma 5060. E isso também, obviamente, que já vai para todas aquelas outras mais fortes com 8 GB. No caso, a RX 9060 de 8 GB e a RTX 5060 Ti de 8 GB. Em hipótese alguma, você vai comprar 9060 XT de 8 GB e 5060 Ti de 8. Em hipótese alguma. Essas placas aqui são lixo. Basicamente lixo eletrônico. Você vai jogar dinheiro no lixo comprando essas placas aqui desse poder computacional com 8 GB de VRAM. Você não vai conseguir usar o potencial da GPU com 8 GB de VRAM. Simples assim, cara. Tá? Não tem conversa. De acordo com a minha experiência, você não vai conseguir usar o chip dessas placas como se deve com 8 GB de VRAM. Você vai ficar limitado, você vai pegar uma 5060 Ti e vai ter que usar igual uma 5050. Porque ela não tem VRAM, cara. Você vai tentar usar Ray Tracing, não vai conseguir porque não tem VRAM. Você vai tentar usar Multiframe Gen com a textura ali um pouco mais alta, uma resolução um pouco mais alta, você não vai conseguir porque não tem VRAM. Então não adianta o chip ser mais forte se tá limitado em 8 GB de VRAM. Não adianta. Tá? Não adianta. Então, na minha opinião, placa de 8 GB hoje, 5050 ou 7600. Com preferência para 7600 porque ela é bem mais barata. Ela fica geralmente R$ 1.500. Eu vejo direto, cara, na Terabyte, em outras lojas aí por R$ 1.500, direto, tá? Direto em promoção. Inclusive eu tenho grupos de promoção, tá? Caso você queira aí entrar nos grupos de promoção, tá aí nos comentários fixados, no comentário fixado, tem aí o grupo no Telegram e o grupo no WhatsApp, tá? Então sempre quando sai essas placas eu tô colocando lá no grupo, né? E tem promoções bem legais aí diariamente, cara. Então faça parte aí porque você também ajuda o canal dessa maneira, né, pessoal? Dá essa força, né? Então, minha recomendação, placa de 8 GB, 7600 ou 5050. Por quê? Porque elas são mais baratas, simples assim, tá? Geralmente, em promoções ali esporádicas, não é sempre, né? Não é sempre que tem, não. Mas, às vezes, a 5050 fica na casa ali dos R$ 1.700. Às vezes, não é sempre, mas às vezes fica assim. E a 7600 fica 1.500, às vezes até menos, já vi até por menos, 1.400 e pouco. Então, placa de 8 GB, pessoal, se atenha a essas duas GPUs aqui, 7600 ou 5050, ponto. Ponto, tá? Não tem discussão, tá? Porque como eu citei, se você pegar placas mais fortes como a 5050, 9060 XT de 8 GB e 5060 Ti de 8 GB, você vai estar jogando dinheiro no lixo, porque você vai jogar igual uma 7600 ou muito parecido com uma 7600 e uma 5050. Então não existe lógica nem sentido você comprar placas com 8 GB mais cara do que isso aqui. Não existe lógica nem sentido, tá? Ponto. Então, findamos por aí o assunto de placas com 8 GB de VRAM. Só tem mais um adendo.
Essas GPUs, pessoal, são todas X8 tirando a 9060 XT de 16 GB, tá? PCI Express X8. Placa X8, cara, quando você coloca no PCI Express 3.0, que é o caso de muitas pessoas aí, que tem plataformas PCI Express 3.0, porque todas essas placas aqui são PCI 5 ou PCI 4, né? X8, né? Quando você coloca essas placas no 3.0, você perde muita banda de memória, tá? No X8, porque o PCI Express 3.0 em X8, ele só tem 8 GB por segundo de banda de memória, tá? De banda de comunicação ali de memória. No 4.0, você tem 16 GB. Aí já é o suficiente para uma placa desses níveis aí de potência, né? De 5060 Ti, 9060X. 9060XT é X16, né? Pra vocês me entenderem, esse nível de potência aí de uma 5060 Ti mais ou menos, 16 GB por segundo de banda já é o suficiente. Você não vai ter perdas, né? Significativas, tá? E no PCI 5.0, são 32 GB por segundo, cara. De banda no X8. Então, quando você coloca uma placa dessa, X8, no 3.0, mesmo se a VRAM não tiver estourada, você perde ele por volta de 10% de performance, em casos extremos, tá? Caso extremo que eu digo, jogo tipo ali um Ratchet & Clank Rift Apart, que é um jogo que tem muita comunicação ali de memória, né? Com o resto do sistema, da placa de vídeo com o resto do sistema. Mesmo se a VRAM não tiver estourada, você perde 10% de performance. Eu já fiz esse tipo de vídeo aqui na Arc B580, tá? Arc B580, só procurar no canal, cara. Arc B580 PCI 3.0. Vamos ver se vai aparecer aqui. Olha só, tá vendo aqui? Então aqui no canal nós temos aqui um vídeo. Se você tiver curiosidade, você dá uma olhada aí. Nós temos um vídeo testando a Arc B580 no 5700X 3D, no PCI 3.0 e no 4.0. Mesmo sem a VRAM estar estourada, você perde 10% de performance, tá? Porém, placa, ela tem 12 GB de VRAM, né? Então é muito mais difícil você estourar os 12 GB de VRAM do que 8. 8 é um piscar de olho. 8 GB de VRAM em qualquer jogo hoje moderno, você estoura 8 GB de VRAM. Então quando você coloca uma placa dessa, 8 GB de VRAM, X8 no 3.0, cara, é o combo do apocalipse. Você vai, cara, degradar a performance brutalmente. É coisa ali brutal mesmo, tá? Não é aquela perda de performance insignificante que o pessoal fala por aí, não, tá? Veja um vídeo aqui também do PCI Express 3.0 versus o 4.0 aqui na 6600, por exemplo. Esse vídeo aqui, ó, tá? Você chega a perder, cara, 71% de performance dependendo do caso. Tá? É absurdo. A perda de performance é absurda. Se a VRAM tiver próximo do limite, tá? Começar a fazer swap, se você tiver no X8, no 3.0, cara, vai ficar uma merda. Você vai ter muita instabilidade, stuttering, tá? Muito engasgada. Problemas assim, do nada, você tá vindo a 60 FPS, cai pra 30, 10, fica um tempo e volta pra 60. Você tem muita estabilidade, tá? Isso é um fato, tá, cara? Não adianta discutir, o pessoal fala, é só ligar resize bobar, é só não deixar a VRAM estourar e tal. Você vai ter perda de performance, cara, não adianta, tá? E não é pouca performance que você perde, tá? Não é pouco, porque já são placas de entrada que tem uma performance já reduzida, e ainda por cima você joga a perda do PCI Express, mesmo que não estoure a VRAM, daí menos 10%. E se estourar a VRAM, cara, aí, meu amigo, se estourar a VRAM no PCI 4.0 e no 5.0 com placa X8 já é ruim, imagina estourar a VRAM no 3.0, é horrível, cara, o jogo morre, a placa simplesmente derrete, cara, tá? Então fiquem atentos com isso. Deem preferência sempre para usar essas duas placas aqui de 8 GB em PCI Express 4.0 pelo menos, cara. 4.0 pelo menos. Se você tem plataforma PCI 3.0, dê preferência a placas X16. Pega uma placa usada, uma 3060 de 12 GB, que é X16, uma 3060 Ti, que é X16, uma 6700 XT, que é X16, né, e tem mais memória também, né, uma 6750 XT, tá? Em casos extremos, cara, se você não tiver outra escolha, não tiver outra opção, e quer uma placa nova e tá no 3.0, cara, de duas uma, ou você pega aí uma Arc B580, que tem suas deficiências em alguns jogos, mas ela não vai tão mal assim,
Só que lembra que com a ARC você tem que ter o resize bulbar, tá? Senão a placa também derrete, né? Ou você pega uma 9060 XT, cara, de 8 GB. Assim, apesar que eu não recomendo, porque ela é quase o preço da de 16, né? Mas vamos dizer que você não tem grana, cara, você não tem dinheiro. Eu falo, junta o dinheiro e compra 16, tá? Agora, se realmente não tem possibilidade, cara, você quer uma placa nova e tá no 3.0, a sua única opção é uma 9060 XT de 16, cara. Que às vezes aparece nas promoçãozinhas ali de 2.200 e pouco, 2.300, né? Eu não recomendo, mas é a única opção, porque ela é X16, então você acaba não tendo tantos problemas assim no PC 3.0. Mas assim, não recomendo, tá? A recomendação é de 16. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui entendidos referentes a placas de 8 GB. Beleza pura? Coloque aí nos comentários se vocês gostaram dessa dica. Se realmente eu tô certo ou tô errado, né? Coloca aí as suas impressões com essas placas aí de 8 GB, tá? Lembrando que eu uso por anos, cara. Eu já devo ter aí há uns 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos aí, a 7600 e a 4060, que é basicamente idêntica à 5050, é basicamente a mesma GPU. A diferença é que uma tem multiframe gen e a outra não. Basicamente é isso a diferença. Eu já tenho a 4060 e deve ter uns 2 anos já. Então eu tenho muita experiência com essas placas de 8 GB, tá? Muita. Muita mesmo. Beleza? Então estamos aí entendidos referente às placas de 8 GB, ok? Agora nós vamos falar da ARC B580. Eu já tenho a minha ARC B580 também, tem mais de um ano, tá? Tenho bastante experiência na GPU, tem muito vídeo no canal de ARC, cara. Eu acho que o meu canal provavelmente é um dos canais que mais tem vídeo de ARC no mundo, tá? Não é nem no YouTube brasileiro, não. No mundo, cara, tá? E é vídeo, assim, gigantesco, tá? Tem, ó, 64 vídeos e live gigantesca de ARC. Tem vídeo aqui, cara, de ARC no canal, de eu pegando uma live, eu acho que de 4 horas, testando um jogo antigo. Só jogo antigo. Vendo se o jogo abre, se o jogo roda minimamente ali no comecinho do jogo, né? Então tem infinidade de vídeo aqui no canal de ARC B580. Se você tem alguma dúvida, veja, eu sei os jogos que não rodam bem na ARC. Os jogos atuais, pelo menos, os jogos que vai mal mesmo na ARC, eu sei. Tá? E eu vou falar para vocês aqui nessa impressão, na minha sugestão aqui referente à ARC, para quem quer uma ARC, né? Beleza, pessoal? Mas antes, eu quero convidar vocês a participarem do sorteio que eu estou fazendo aqui no canal, de uma tela OLED topzera, um monitorzinho de 27 polegadas, 240 Hz, recém-lançado da LG, OLED aí, muito bom, muito top mesmo. Se não me engano, o modelo é o 27GX 704AB. É um modelo muito legal. Eu estou, inclusive, utilizando aqui como monitor secundário, né? Recentemente, para ir passando a impressão para vocês do que ele pode fazer, de como que é a qualidade e tal. Então, eu estou fazendo esse sorteio, né? São 1000 números, R$10 cada número, né? Já foram aí quase 300 números, né? Assim que você ajuda o canal a se manter, a se financiar, com que eu consiga manter essas placas no canal, consiga trazer essas GPUs pro canal, tá? Consiga me dedicar 100% aqui no YouTube a trazer esse tipo de conteúdo para vocês que vocês não vão ver em lugar nenhum, tá? Com a experiência que eu tenho nessas placas aqui, porque eu de fato jogo com as placas, como eu falei. Quando sai o jogo, eu testo no mínimo aí 3 horas, cara, de live, no mínimo, tá? Pro pessoal ter realmente noção de como que a placa tá rodando de fato no mundo real, né? E eu não conheço mais nenhum canal que faz isso. Não conheço, tá? Então, se você quer, cara, contribuir com o trabalho e me ajudar a sempre estar aqui fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, contribua, cara. Compra um númerozinho aí, ninguém vai morrer, né? Por financiar o canal com R$10 aí. E de bônus ainda você concorre à tela, né? O monitor, né? Que aí quem ganhar escolhe entre o monitor aqui que eu tô usando aqui ou R$3.500, que é o suficiente para comprar um monitor novo, né? Eu já postei várias vezes aqui lá no grupo de promoção esse monitor aqui por R$3.450, ou um pouquinho abaixo ali, um pouquinho acima, né? Fica mais ou menos nessa margem de R$3.500 ali, esse monitor, né? E obviamente que com a grana você pode fazer o que você quiser, né? Pode fazer o que você quiser, inclusive é o suficiente para você comprar aí quase uma 5060 Ti de 16 GB, ou melhor ainda, comprar uma 9060 XT de 16 GB e economizar a grana e fazer outra coisa com o resto da grana, entendeu? Que são quase R$1.000 de diferença de uma para outra, né, pessoal? Então, ajude o canal, cara, né? Financie o criador de conteúdo que você gosta, para que a gente sempre esteja aqui, né? Primeiro comentário fixado é o meu Linktree. Nesse Linktree você encontra a página de compra de números, a página de você fazer a auditoria dos sorteios que eu já fiz, onde lá você consegue de maneira bem transparente ver todos os comprovantes de entrega dos sorteios que eu já fiz, tá, pessoal? Você também encontra o grupo específico para os sorteios do canal,
tá? Onde lá você sempre tem de maneira bem rápida ali as informações, né, referentes aos sorteios, né? Então dê essa força aí pro canal, tá? E não se esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever e hype o vídeo. E caso precise de uma chavinha do Windows, tem aí também no comentário fixado a VIP SDK, que você pode estar comprando sua chave do Windows 10, Windows 11. E jogos também no geral, tem a Instant Game e a Agreement Game. Você pode também estar adquirindo jogos lá, mais barato que na Steam e ajudando o canal ao mesmo tempo, beleza? Então vamos continuar aqui com as nossas dicas de placa de vídeo, vamos lá. ARC B580, pessoal, é uma placa bem legal, né? Uma placa aí da Intel, que recém entrou aí no mundo das GPUs, né? A segunda geração de ARC, né? A geração Battle Mage, né? Cara, tem as suas tecnologias ali bem legal. E em questão de hardware também ela é bem legal, ela tem 12 GB de VRAM. É uma placa X8, né? Mas os 12 GB de VRAM ajuda muito nesse ponto quando você põe ela no 3.0, porque é difícil, né, com o poder computacional que ela tem, você estourar os 12 GB. É bem mais difícil de você conseguir fazer isso. Apesar de que chega próximo, já tem jogos que chega muito próximo dos 12 GB dela, ou você consegue até fazer estourar a VRAM, mas se você pega leve aí uma coisinha ou outra ali, você consegue, sim, jogar com um bom preset nela, tá? Por conta dela ter um market share, né, uma quantidade de GPU no mercado muito baixa, né, e também ser novata aí no mundo das GPUs, muitos desenvolvedores, muitos jogos não têm otimização para ela, tá? Jogos novos, né? Que eu tive experiência, que ela não vai bem. O Crimson Desert, né? Recebeu suporte recentemente a ela aí. Não vai bem, fica muito ruim, tá? O Space Marine 2, Dead Space Remake, o Spider-Man, tá? 2, né? Deixa eu pensar aqui. O Stalker 2 também não vai muito bem nela. Então, você passa por essas questões onde tem jogos que vai muito bem, como por exemplo o Cyberpunk 2077 roda excelentemente bem, né? Ela roda muito bem mesmo. Mas tem outros jogos, cara, que vai muito mal, tá? Realmente tem jogos que vai muito mal. Obviamente que vai evoluindo, né? O driver já evoluiu bastante, o drive dela melhorou muito. Baixou muito o overhead de driver já, porque ela tinha um overhead drive altíssimo, né? Onde o processador mínimo que você tinha que ter ali para pelo menos conseguir usar ela decentemente era um Ryzen 5 5600 ali no mínimo. Né, o poder computacional, o poder de empurrar a placa ali de um 5600, pelo menos assim, para você conseguir sair do lugar, vamos dizer assim, né? Só que a Intel melhorou bastante desse ponto de overhead, a ponto que, às vezes, cara, o overhead dela é até um pouco menor que a da NVIDIA, pra vocês terem noção. Então, é uma placa pro público, cara, que vai jogar ali jogos, vamos dizer, lançamento assim, só que não tão no lançamento, porque vai exigir updates, vai exigir otimizações, né? Tanto de driver quanto do próprio desenvolvedor fazendo aquela otimização ali. E às vezes, simplesmente, cara, o jogo ele não vai performar como deveria, né? Nessa placa aqui, que ela é uma placa realmente muito boa. Mas é uma plaquinha ali, cara, que tem o seu custo-benefício, né? Eu vejo ela aparecendo direto aí, cara, por 1.500 em promoção. Ontem mesmo na Amazon, essa placa apareceu, né? Por causa do cupom lá, bateu os 1.500. Então, por 1.500, cara, né? Vale a pena. Que placa com 12 GB de VRAM, né? Que tem lá o XSS, tem tudo, cara. Tem FrameGen também. Que você compra por R$1.500, cara. Né? Então, é um caso a se pensar nesses casos que fica nesses preços bons, né? 1.500, 1.600. Eu acho que eu não daria mais de 1.700 não, pessoal. 1.700 ali, 1.650, 1.680, 1.700, eu acho que era o máximo que eu daria numa ARC B580. Passou disso daí, sinceramente, complica por essas deficiências que eu citei, né? É uma placa muito boa, tem um hardware muito bom, roda até um Ray Trace legal, só que não tem tanta otimização por parte do desenvolvedor, né? Por exemplo, o Crimson Desert mesmo, ele saiu sem suporte para ARC. Ele foi ter suporte algumas semanas depois, ele nem abria na ARC, né? Foi ter suporte algumas semanas depois, e mesmo assim, ela roda muito mal o Crimson Dash, muito mal mesmo, cara. Roda muito mal. Você chega na cidade ali, fica uns 30 FPS ali, 20, caindo pra uns 25, e com a placa ali sobrando, entendeu? A placa ali em 50%, 60%, ou seja, o jogo não tá conseguindo usar a placa, né? Por alguma má otimização, tá? Pra ARC. Então você passa por essas questões aí em alguns jogos, tá? Então, minha ressalva contra ela é isso. Você tem que estar ali com um valor de uns 1.700, 1.600, 1.500 ali no máximo. E tá disposto a passar por essas coisinhas aí, cara, que acontece, tá? É uma placa que não vai tão bem em jogos DX11, né?
Não que não vai rodar, né? Mas ela não vai, assim, atingir o potencial que uma AMD, por exemplo, ou uma NVIDIA consegue atingir no DX11, né? Mas você vai conseguir jogar, entendeu? É pro cara ali que não é tão, assim, como é que eu posso dizer? O cara não é tão exigente, né? Em como o jogo vai rodar. O cara quer jogar o jogo ali, não vai se importar tanto se a placa tá 100%, não vai se importar tanto se tá com uma performance ali meio mais ou menos e tal, tá? Mas em muitos jogos ela vai muito bem, tá, pessoal? Muito bem mesmo. O que eu falei aqui foi o quê? Que vai mal mesmo, que eu já identifiquei que vai muito mal nela, foram uns 5 jogos aí. Stalker 2, Dead Space Remake, Crimson Desert, que vai muito mal. O Space Marine 2. Tem mais algum, cara, só que eu não vou lembrar tudo de cabeça, né? Mas você passa por essas questões, tá, pessoal? Mas em si é uma placa boa, que vem evoluindo bastante. Eu espero que a Intel continue insistindo aí nas ARC. Apesar que com essa crise da IA aí, escassez de memória, etc. A Intel desistiu, né? Parece, de lançar a Celestion, né? Que seria a próxima geração aí das ARC. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu tenho ela e, assim, ela é uma placa interessante, cara. É uma placa boa. Aí você vê lá os testes, vai lá na playlist, vê tudo que tem de ARC lá no canal, aí você vai ter opinião, né? Se você vai ou não querer adquirir. Outra coisa muito importante é que, em hipótese alguma, você pode colocar essa GPU em um sistema que não tem um resize bobar. É obrigatório o resize bobar para essa GPU. Sem o resize bobar, ela não funciona, cara. Basicamente não funciona, tá? Então fiquem atentos a isso. Então agora, pessoal, nós vamos começar a falar das placas de 16 GB, que são as placas que eu recomendo de fato hoje, né? Começando aí pela queridinha do canal, que é a 9060 XT, placa que eu já tenho aí há mais ou menos um ano. Benefícios, pessoal, de uma 9060 XT. Primeiro que é uma AMD. Ela tem um overhead drive muito baixo, ou seja, você não precisa de um processador tão forte para empurrar a placa, né? Vocês já viram diversas vezes, cara. Eu ia fazendo um teste no canal com a 5060 Ti com 5700X 3D com memórias a 3800 MHz. Refinadinho, vocês já viram. A placa, cara, sendo limitada pelo 5700X 3D em vários jogos, mano. Bizarro, tá ligado? Por quê? Porque o overhead drive da NVIDIA é muito alto. Então você tem que ter um processador muito forte para empurrar. Tem os 16 GB de VRAM, que na minha opinião, hoje é essencial. Essencial. Tem o poder computacional legal, que você consegue rodar alguns jogos com Ray Trace ali, o Ray Trace normal, né? Não o PF Trace. Até porque PF3, sinceramente, pra mim é só 50/90 mesmo, pra você usufruir de PF3. De resto aí só vai passar raiva. Então você tem um upscaler bom, que é o FSR 4.1, tá excelente, o FrameGen também tá muito bom. É uma placa que realmente teve uma evolução gigantesca aí dentro da linha das GPUs da AMD, tá? Eu tenho gostado bastante dessa geração RDNA 4. Realmente são placas muito boas, né? Não consome muito, por volta ali dos seus 160 watts, geralmente ela fica ali, na casa dos 160, 150 watts ali, bem tranquilão. Geralmente são placas que não esquentam muito, né? A minha, pelo menos, ela é bem fria. Ele é um hotspot de 80 graus, 82 graus, bem tranquilão. Né? Que mais posso falar dessa GPU? É uma GPU que você vai ter uma compatibilidade de performance, né, nos jogos. Em 100% dos jogos ela vai bem, basicamente. Vai ser muito raro você achar um jogo ali que vai mal aí numa RDNA 4. Muito difícil mesmo. Roda tudo muito bem. Só você ver lá, tem a playlist também com uma infinidade de vídeo e live, cara, dessa placa no canal. Eu acho que é mais de 120 vídeos e live, né? 120 vídeos em conjunto com live ali do canal. Então, eu sei do que eu tô falando, tenho muita experiência com essa GPU. De novo, aquela questão do FSR 4.1 que às vezes não tem um jogo ou outro. Opscaler, você usa o Opscaler, você injeta FSR 4.1 em qualquer jogo, FrameGen em qualquer jogo. Então, referente a isso, não tem preocupação, é bem tranquilo quanto a isso. E de fato é uma placa que vale o preço, entendeu? Você dá ali 2.700, 2.600, 2.800, bem pago, cara. Isso é um dinheiro que você vai aproveitar ali por anos ali, muito bem, sem dor de cabeça, sem problema, tá? Drivers extremamente estáveis, dificilmente tem algum problema de drive, cara, muito difícil. Desde quando eu peguei as RDNA 4, que eu usei por mais de 6 meses aí a 9070XT no PC principal, cara, nesse meio tempo aí, praticamente zero problema, zero, tá? De instabilidade, crash, de nada. Então, seu PC tá no 100% ali sem problemas, né? De hardware, oculto, vamos dizer assim. O sistema tá no 100%, né, certinho, sem aquele monte de gambiarra que o pessoal faz. Debloat, não sei o que, fica desabilitando um monte de coisa no Windows e etc. Você tendo o seu sistema tudo em dia ali, cara, mete um Windows LTSC ali no seu PC,
E já era. Dificilmente você vai ter algum problema com essa placa, cara. É muito difícil. E é uma placa que realmente vale o valor, cara. Eu recomendo de olho fechado essa 9060 XT. Beleza? Então, sobre a 9060 XT é isso, cara. Tem mais dúvidas? Vai lá na playlist do canal. Ó, tem 122 vídeos, ó. Vai lá e vê tudo lá e tira suas conclusões, tá? 5060 Ti, pessoal. Uma placa muito boa. Tem também características muito similares à 9060 XT. Tem os 16 GB. Ela é X8, tá? Apesar que isso não interfere tanto, porque ela tem 16 GB de fit de estourar VRAM, é quase impossível de estourar VRAM com esse poder de chip aqui. Porém, você perde 10% de performance, tá? Mesmo no 3.0 ali, quer dizer, mesmo com 16 GB, você perde 10% de performance dependendo do caso. Se for casos extremos ali, de uso de comunicação da GPU com o resto do sistema, você vai perder 10% de performance, tá? Assim como a ARC perde lá. Overhead drive, muito alto. Muito alto. Você tem que ter um processador muito bom para empurrar essas placas, cara. Em vários jogos eu já vi o 670 3D limitando a GPU, cara. Bizarro, tá ligado? Bizarro, beleza? Mas o que eu posso citar? Preço muito alto. Basicamente R$1.000 acima de uma 9060 XT. Pela minha experiência com as duas GPUs, não vale, tá? Não vale a pena em hipótese alguma, a menos que você use alguma coisa específica que só funciona na NVIDIA, que não é meio raro hoje em dia, tá? Você consegue editar muito bem com a AMD, você consegue trabalhar com a AMD, você consegue fazer live muito bem com a AMD, consegue fazer praticamente tudo com a AMD ali de boa, tá? Tirando coisas muito específicas, que exige CUDA, alguma coisa assim, muito específica, tá? Mas de resto funciona muito bem na AMD. Então tem esse ponto, E tem lá, obviamente, as tecnologias, né? Você não pode se iludir com o Path Trace, você não vai conseguir rodar Path Trace nessa placa, ela não tem performance para isso. Não interessa, ela tem 16 GB de VRAM, o chip dela não tem performance para rodar Path Trace de uma maneira decente, tá? Mas você pode usar o Multiframe Gen de boa, porque ela tem VRAM para isso, não vai ficar sendo limitada. Geralmente, a forma que você vai conseguir jogar nessa placa e na 9060 XT, geralmente como eu prefiro usar, né? Eu coloco em 1440p com o upscaler no modo qualidade, tá? Fica muito top pra jogar numa tela ali até 27 polegadas, cara. Até mais, fica muito bom de jogar, porque os upscalers realmente, o FSR 4.1 e o DLSS 4.5, né, o 4, tá excelente, cara. Tá com uma qualidade muito boa mesmo, então tem uma nitidez muito top. Então você consegue nessas placas usar 1440p qualidade ali, tranquilo, cara. Jogos mais leves, 1440p nativo, mas os jogos mais pesadão que vem saindo por aí, recentemente, geralmente é 1440p qualidade que eu jogo. Se você quiser um 1800p ali qualidade não. Se você for jogar tipo resolução mais alta, você quer uma resolução base mais alta, você pode colocar ali 1800p balanceado, né? Performance principalmente, porque pesa, cara, fica pesado. Resolução mais alta pesa. 4K performance também, você vai ficar ali na casa dos 40, 50 FPS, dependendo do jogo se for muito pesado. Mas aí você tem o Frame Gen pra colocar por cima, né? Multiframe Gen, cara. É complicado o Multiframe Gen. Em muitos jogos, quando você usa o Multiframe Gen, você tem bastante artefato de interpolação. É interessante quando você for usar o Multiframe Gen, você ter ali, cara, pelo menos ali uns 80, 90, 100 FPS. Pra usar tipo 3 vezes, 4 vezes, aí sim você tem uma qualidade boa. Agora, quando você tá com o frame rate mais baixo, aí é complicado, viu? Tem jogos que vai muito bem, né? Que você consegue ali ter uma experiência boa com Multiframe Gen, mas tem outros que você tem muito artefato de interpolação. Então não é tudo isso não, pessoal. Não conte com Multiframe Gen pra te salvar, entendeu? Não conte, tá? Ray Trace, como eu falei, mesma forma que a 9060 XT consegue usar, você consegue usar também na 5060 Ti, tá? Claro que é de uma maneira mais limitada, porque as placas não têm um poder computacional tão bruto para Ray Trace, né? Quer dizer, não tem um poder computacional tão alto a placa, né? É uma placa de entrada, né? É R$4.000 a placa aqui quase, mas é uma placa de entrada, é uma placa 60, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, você tem essas limitações intrínsecas ao poder computacional da GPU, né? Apesar dela ter muita VRAM, o poder computacional é baixo, não é tão absurdo assim a placa. Mas assim, você tem uma excelente experiência, cara. Lembrando que eu tenho também umas 5060 Ti, eu tenho uma 9060 XT e umas 5060 Ti 16 GB. Eu tenho muita experiência também. Você tem uma experiência excelente em ambas as GPUs. Excelente, cara. Você vai conseguir botar as texturas no máximo, vai conseguir botar lá um preset gráfico legal, porque o poder computacional dela comporta isso. Você vai conseguir uma boa experiência no geral, assim, tá? É uma experiência ali que você não fica... Você fica satisfeito, vamos dizer assim. Porém, o preço dessa placa aqui pra mim tá absurdo,
não vale a pena esse preço. É muito alto o valor dessa placa, cara. Porque a disparidade tá R$1.000 de diferença de uma 9060 XT. Então não tem sentido. Simplesmente, na minha visão, eu não compraria essa 5060 Ti pelo preço. É uma placa muito boa. Mas pelo preço, infelizmente, cara, não dá. Tá? Não tem condição. É absurda a diferença de uma pra outra. Sendo que as duas te entregam uma experiência ali, cara, praticamente idêntica, tá? Então, aí vai de você. É só o fato... Só tem aquela questão. Eu quero só a NVIDIA. Aí você quer só a NVIDIA, cara. É isso aí. Não tem o que fazer, tá? Você tá preso na NVIDIA e vai ter que pegar aí. Vai ter que pagar o preço, entendeu? É isso. Basicamente isso. Não tem conversa, né? Você quer só a NVIDIA, vai de NVIDIA. Aí paga R$1.000 a mais e é isso. Beleza? Então, beleza. Pura. Então a expectativa de configuração, que eu esqueci de falar, né, pessoal, lá no começo. Expectativa de configuração aqui na 7600, na 5050. Eu geralmente, cara, na maioria dos jogos eu coloco 1440p qualidade também, qualidade, balanceado. Às vezes até o performance, porque geralmente fica melhor com o 1080p nativo, né? Com o FSR 4.1 e o DLSS 4.5 ou 4, né? Porém, aí você vai ter que pegar mais leve nas texturas, porque é só 8GB, você geralmente é médio. Tá? Geralmente é médio ali. Sombra geralmente é no médio. Às vezes até no baixo a sombra e iluminação, porque sombra e iluminação, além de também usar VRAM, afeta o poder computacional da placa, né? Então geralmente é aquilo ali. Nos jogos atuais mesmo, você vai ter que botar no baixo ali a iluminação e sombra. E as texturas ali geralmente no médio, né? Aí 1440p qualidade, ou balanceado ou performance dependendo do peso do jogo, ou 1080p nativo. Tá? Geralmente eu não gosto de botar 1080p qualidade porque é 720p de base, né? Então complica, tá? Então essa é a expectativa aqui das placas de 8GB, que eu recomendo, né? E das 16 aí, geralmente é 1480p qualidade, né? Geralmente com o jogo todo no alto, textura no máximo. Geralmente é assim que você configura essas placas, né? E caso você queira ter experiências com resoluções mais altas, você consegue porque ela tem VRAM para isso, né? Você vai ficar na casa ali geralmente dos 50, 40 FPS ali, em 4K Performance, né? Que geralmente é 1080p de base. Então você consegue uma resolução de saída mais alta, o que fica melhor numa uma tela maior, uma TV, por exemplo, 4K, né? Você tem a performance mais baixa, ali nos 40 FPS, 45, 50, mas você consegue fazer, entendeu? Você consegue jogar dessa maneira aí. Principalmente quem joga no controle, ixi, aí fica de boa, né? Jogar como console mesmo, né? 40 FPS travadinho, 45, 50, né? Aí põe um frame gen por cima ali. No controle dá pra tancar, entendeu? Então você tem uma maleabilidade ali, com essas placas de 16GB, tanto da AMD quanto da NVIDIA, muito top. Muito legal. Mas é aquilo, né? 5060 Ti tá muito cara. Eu compraria a 9060 XT, tá? Minha recomendação aí, a menos que seja você ter alguma coisa específica que só funcione a NVIDIA pra fazer. Aí não tem o que fazer, né? Ou preferência, né? Você prefere NVIDIA e dane-se. Aí é com você, beleza? Agora, pessoal, vamos pra ela. Uma das queridinhas do pessoal aí. Só que eu não gosto dessa GPU, que é 5070, tá? Eu tenho muitos problemas com essa placa. Eu já tive a 4070 Super e a 4070 Ti, que são ambas as placas. São exatamente igual a essa daqui. Tem as mesmas limitações, a mesma performance, né? E etc. É uma placa, cara, que a sua expectativa tem que ser: você não vai conseguir rodar para F3 com essa placa, porque você vai acabar verrando toda hora. Ray Tracing padrão também, você vai acabar cavando toda hora, tá? Os 12GB vai estourar, eventualmente vai estourar. Você vai estar jogando ali uma horinha ali e depois vai estourar, vai começar a dar problema, né? Multiframe Gen, você até vai conseguir usar, mas não vai poder usar o Ray Tracing, basicamente. Os dois, geralmente quando você usa o Ray Tracing e o Multiframe Gen, ou o Frame Gen padrão, geralmente a VRAM estoura, né? Então é bem problemático, porque a placa é forte, você vai ter o impulso de colocar resoluções mais altas, porque o GPU é forte, mas ela não tem VRAM para isso, cara. Você acaba tendo que jogar mais ou menos como uma 5060 Ti dessa placa aqui, devido à falta de memória, né? Então você acaba sempre jogando em 1440p qualidade, tá? Ou 1800p ali, resoluções mais baixas ali, performance. Por quê? Por causa da VRAM, né? Você acaba se limitando ali, você tem que botar a textura às vezes no médio, às vezes no alto, você não pode deixar no máximo, porque a VRAM estoura, né? Então é uma placa, cara, que apesar do chip ser bom, ela não tem VRAM para aproveitar o chip. Então de nada adianta ter o chip bom, né? Então essa placa aqui, cara, em detrimento a uma 9070, que é a placa que eu vou falar ali logo, na minha opinião, não vale a pena. Não faz sentido nenhum.
tá? Porque você vai ter problemas com falta de memória. Tem várias pessoas aqui no canal, cara, vários inscritos, membros do canal, que tem 5070 ou tinham, né? E passam raiva pra caramba com falta de memória, tá? Tem o Samuel aí, tem o Lucas, que tinha uma 5060 e trocou por uma 9070 XT, justamente porque eventualmente, quer dizer, toda hora, cara, em vários jogos ele ficava com falta de memória, vários jogos, tá? Então, é aquilo. Ah, eu só quero NVIDIA, não quero AMD. Você tá fadado a ficar com a 5070, cara. Infelizmente, é isso, entendeu? Tá fadado. É uma placa com poder computacional bom, tem suas tecnologias legais, mas você não vai conseguir usar, na maioria das vezes, dos jogos novos, né? Os lançados aí recentemente. Você não vai conseguir usar, ou vai conseguir usar de uma maneira bem precária devido à falta de memória, tá? Então, é isso, cara. Não tem muito o que falar sobre a 5070. Eu já tive muita raiva com a 4070 Super e a 4070 Ti. Eu achava que eu ia pegar essas placas e... consegui, né? Pelo que o pessoal fala, os testes dos pessoal aí, né? Que você vai conseguir ali usar o Ray Tracing, pelo menos normal ali, igual eu comprei pra... Eu tava com a 4070 Ti, eu achei, vou comprar o Alan Wake aqui, pra aproveitar que eu tô com a NVIDIA, e tentar jogar com Ray Tracing ali pra ver se funciona. Cara, só gap, cara, só raiva. Stutter pra caramba, a VRAM lá no talo, cara, 11.3, 11.5 no talo, e dando stutter, engasgando, cai a performance do nada, por falta de memória, cara. Então, infelizmente... É você que tá comprando essa placa aqui na ilusão do marketing, né, da NVIDIA, que você vai conseguir usar tudo nela. Não vai, tá? Não vai. Você vai usar de uma maneira bem limitada aí os recursos por falta de memória. Tanto que hoje em dia o pessoal não tá querendo nem tanto ali comprar 5070, cara, porque quem é informado, quem tá ligado, sabe que vai passar raiva, entendeu? Então a minha dica é, cara, pega a 9070 em vez da 5070, cara, porque ela é mais barata e é bem melhor. É uma placa mais forte, uma placa que tem VRAM, para usar o seu poder computacional, beleza? A performance em Ray Tracing da RDNA 4 e as RTX 5000 é bem parecida, tá bem parecida. Em um jogo ali que destoa, mas é bem parecido. É só você ver, por exemplo, o meu teste no Control com Ray Tracing no máximo na 9070 XT e na 5070 Ti. Você vai ver que, cara, performance muito próxima. Idêntica, na verdade, a performance lá no Control. E em vários jogos é muito parecido, né? Muito parecido. Então, sim, você consegue usar Ray Tracing da AMD, tá? Então, a minha recomendação das 5070, pessoal, é só realmente, cara, se você só quer NVIDIA. Você só quer NVIDIA pelos mitos aí. A drive da AMD é um lixo, fica crashando. Aí o cara teve uma 5080 há 1000 anos atrás, tá ligado? Nunca pegou placa nova da AMD pra testar. Então, é isso, cara. É basicamente isso. Você pode pegar, é uma placa que você vai conseguir usar, vai conseguir jogar, mas você... não vai conseguir usar do jeito que você acha que vai conseguir usar, tá? Você vai ter que limitar a textura, vai ter que usar FrameGen ou Ray Tracing, ou um ou outro. Se eu usar os dois, a VRAM vai estourar, geralmente, tá? Vai ter que usar resoluções mais baixas, você não vai conseguir botar um 1800p qualidade, porque a VRAM vai estourar, não vai conseguir botar um 4K qualidade, não vai, tá? Em jogos modernos, porque a VRAM vai estourar, então você vai ter que usar 1480p qualidade ou 1080p performance. Eu acho que se você usar 4K performance, já estoura a VRAM também, cara. Que é complicado, viu? Nos jogos modernos hoje, tá sendo muito exigente por VRAM. Pelo menos até chegar aí, compactação de memória, etc. Que vai ter que ser implementado jogo a jogo. Então, os jogos que já passou, já era. Então, complicado, pessoal, isso daí, tá? Você ficar dependendo muito de software, isso aí é complicado, tá? Porque você fica dependendo de implementação de desenvolvedor. Beleza? Então, vamos agora para 9070, pessoal. 9070, pessoal, é uma placa muito boa, uma placa muito forte. Tem os 16 GB de VRAM, X16, topzera, né? Você tem um bom poder computacional para poder rodar ali os jogos com Ray Tracing até, beleza? É uma placa que se você fizer um overzinho nela para uns 2.700 ali de clock, 2.800, você fica praticamente com a mesma performance de uma 9070 XT, tá? Fica um pouco abaixo ali, fica muito próximo. E geralmente ela tá nesses preços aí, ó, menos de R$4.000. Você vê ela direto nesse preço. 3.900, direto, né? Ou seja, é mais barato que a 5070, você tem mais performance e mais folga na memória. Então você consegue jogar resoluções mais altas com frame generation e às vezes até com Ray Tracing, né? Você consegue botar ali um 4K qualidade, um 1800p qualidade tranquilão e fica top com a FSR 4.1. Pode colocar FrameGen por cima, né? Porque ela tem VRAM pra isso. Você pode botar um Ray Tracing ali por cima, que ela tem VRAM pra isso. Pode fazer live ao mesmo tempo que tá jogando, porque ela tem VRAM pra isso. Então você tem folga de memória pra fazer tudo ao mesmo tempo, beleza? Obviamente que tem um jogo ou outro ali específico. São raros os casos, mas
ainda assim tem jogos ali que estouram 16 GB de VRAM, pessoal. Tem jogo que estoura Battlefield of Pandora, mais o que? Indiana Jones The Great Circle, Dune Dark Ages. Dune Dark Ages é mais difícil, mas Indiana Jones The Great Circle, etc. Tem alguns jogos aí que se você demole, você estoura os 16 GB também, tá? Então tem que ficar atento. Mas é uma placa ali, cara, específica pra quem quer ali jogar com resoluções mais altas, jogar com preset ali de textura no máximo. Geralmente é esse nível de placa que a gente tá conversando aqui, tá? Colocar um Ray Tracing em jogo ou outro, etc. Então é uma placa excelente, não tem o que falar. Praticamente todos os modelos, tirando aquela Reaper que eu não gosto, todos os outros modelos aí de 9070, 9070 XT, RDNA 4 no geral, são excelentes, são muito tops, cara. Tem uma boa temperatura, né? Geralmente aí. Então só tenho do que recomendar essa placa aqui, cara. Só tenho do que recomendar. Uma placa aí pra quem é exigente, né? Quer jogar com altas taxas de quadros, né? Jogos competitivos. Ou ali com uma qualidade muito top. Ou com altas taxas de quadros também. Porém, botando o upscale mais baixo, né? 1480p qualidade, por exemplo. Se você tiver processador pra empurrar, a placa vai embora, entendeu? Porque a placa é muito forte, cara. Placa pra 1480p nativo. Topzera, não tem o que falar, tá? 9070 XT é a placa que eu tenho uma 9070 XT também. A minha é uma Steel Legend. Não tenho o que falar, não tenho o que falar da placa. A placa é excelente também. Tem um consumo maior do que a 5070 Ti, por exemplo. Mas não faz tanta diferença assim, não. É um consumo ali que é de boa para você administrar dentro do computador e etc. Não tem nada demais, 300 watts, nada demais. A 9070, né, ela é menos, ela é uns 220 watts ali mais ou menos. Claro que se você fizer overclock nela ali, ela vai consumir um pouco mais, 250 ali e tal. Mas a 9070 XT, né, também é a placa pro mesmo nível de jogatina. 4K, geralmente como que eu jogo na 9070 XT geralmente? Geralmente é 4K, preset de qualidade do FSR 4.1, upscale ali, travado em 110 FPS. Upscale não, FrameGen travado em 110 FPS ali. Geralmente é assim que eu jogo, mas obviamente, se você tem uma tela 1440p, você pode estar jogando 1440p qualidade, ou 1440p nativo, que é mais leve do que o 4K qualidade, ter FPS mais alto, né? É possível também. Mas é uma placa muito boa, cara. Você consegue editar, edita no DaVinci Resolve, você edita muito bem, ela renderiza muito rápido os vídeos. Faz live tranquilão ali no encoder Revec, que fica top, fica bonito pra caramba. Tem a VRAM, né? Os 16 GB de VRAM ali. Você consegue também estar tendo uma boa experiência em praticamente todos os jogos do mercado, tá? Você consegue, né, usar Ray Tracing, se for o caso. Por exemplo, eu joguei com o Ray Tracing lá, o Resident Evil Requiem, né? E por aí vai. Se for da sua vontade de usar o Ray Tracing, você consegue, né? Não é uma placa para PF3, porque a maioria dos jogos não tem PF3 para AMD. E quando tem também, cara, a performance é muito baixa para PF3 e etc, tá, pessoal? Mas é uma placa ali para quem é exigente também, quer um preset gráfico top, cara, texturas no máximo, resoluções mais altas, um FPS ali de 60 para cima nos jogos lançados atualmente, né? E etc. É uma placa ali que não tem do que falar. E o preço dela, cara, se você for ver em detrimento a sua concorrente, que é a 5070 Ti, cara, é uns R$2.000 a R$2.500 a menos de valor para ter praticamente a mesma experiência, né? Então, cara, não tem do que falar. Pra mim, na minha opinião, nessa geração, a RDNA 4 ganhou a geração, cara, porque ela tá entregando um custo-benefício muito absurdo em relação às NVIDIA, cara. Entrega o mesmo nível de qualidade ali, de performance, mesmo nível de experiência, melhor dizendo ali, por muito menos valor, cara. Né? O caso da 9060 XT é R$1.000 a menos com a 5060 Ti. A 9070 XT, R$2.000 a R$2.500 a menos que uma 5070 Ti, né? A própria 9070, por volta ali de R$300, R$200, R$300 a menos que uma 5070, cara. Então não tem o que falar, mano. Realmente hoje só compra NVIDIA quem, por algum motivo, cara, só precisa de NVIDIA ou só quer NVIDIA, cara. Por algum motivo ali que a pessoa acha que a AMD é ruim, porque usou uma 580 minerada até a alma 1000 anos atrás, toda fodida a placa, e acha que as placas da AMD é tudo assim, entendeu? Só se for esse caso, tá ligado? Mas de resto, sinceramente, eu não vejo sentido nenhum em pegar NVIDIA hoje, cara. Nenhum. E chegamos nela, pessoal. A famigerada 5070 Ti. Eu tenho uma também, tá? Uma 5070 Ti. E, cara, sinceramente, não vale o valor a mais que é cobrado em detrimento a uma
9070 XT, não vale. Você vai na onda de Path Tracing, a placa não tem VRAM pra isso, a placa estoura os 16 GB de VRAM com o Path Tracing ligado. É muito pesado o Path Trace, você tem que baixar muito a qualidade do jogo pra conseguir rodar Path Trace. Então, sinceramente, cara, se seu foco é Path Trace, esquece, cara. Você só vai passar raiva, mano. Só vai passar raiva. Você vai ter que colocar 4K performance ou menos, ou ultra performance pra atingir um frame rate base decente pra usar o frame generation. Vai ter que capar a textura, porque estoura a VRAM, porque o Path Trace usa muita memória mesmo. Então é complicado, cara. Tem vários testes aí também no canal. Eu tô fazendo ainda, né? Porque eu peguei recentemente a 5070 Ti. Então ainda tô fazendo bastante teste nela. Mas já tem lá na playlist da 5070 Ti. Da 9070 XT tem muito jogo já testado nela, live, etc. Então dá pra você ter uma noção boa da 9070 XT. E da 5070 Ti eu tô fazendo ainda, tá? Mas a impressão que eu já tive, eu já tô com ela aí mais ou menos uns 5 meses, eu acho. 4 a 5 meses. E a experiência que eu tô tendo com a placa é que ela é uma placa excelente. Você joga praticamente igual a 9070 XT. Tem a comodidade de ter praticamente o DLSS 4.5 em todos os jogos, o FrameG em todos os jogos, não tendo que usar o OptiScaler, mas, cara, usar o OptiScaler é muito fácil, então, sei lá. Até que ponto isso daí é um diferencial tão gigantesco, né? É legal você não depender, mas, porra, é muito fácil você botar o OptiScaler. Path Trace é decepção, tá? Uma placa decepcionante pra Path Trace, é muito fraca pra Path Trace. Você liga o Path Trace geralmente ali em 4K Performance, você vai ficar com uns 35, 40 FPS ali em 4K Performance, tá? Aí pra ligar o frame rate não fica tão bom, fica muito baixo o frame rate, você tem que botar Ultra Performance pra ficar ali perto dos 60 pra ligar o frame rate. Então, cara, a VRAM não é o suficiente, ela tinha que ter pelo menos 20, 24 GB de VRAM ali pra tancar o Ray Trace ali mais tranquilo, que às vezes estoura a VRAM, igual no Indiana Jones que eu fiz teste esses dias, a VRAM estoura, fica uma merda. Então, cara, na minha opinião, não é placa pra Path Trace, é placa pra Ray Trace normal, assim como a 9070 XT, ponto. Mas é uma placa excelente, consegue fazer live, consegue editar, ele edita mais rápido do que a 9070 XT, mas a 9070 XT também já vai rápido, então só se você fizer isso profissionalmente mesmo, pra talvez fazer diferença na velocidade de renderização, né? E lembrando que eu uso um DaVinci antigo, né? O meu DaVinci é o 18 ainda. Então eu não sei até que ponto, se eu pegasse o DaVinci mais novo, a AMD seria mais lento, né? Porque na NVIDIA, como por exemplo, tem mais suporte, mesmo no 18, o DaVinci aproveita bem a NVIDIA, mas a AMD, quando o DaVinci 18 saiu, nem existia RDNA 4, então não tá otimizado 100% para RDNA 4. Pra saber isso daí, eu teria que comprar o DaVinci mais novo, né, o 20, pra ver como é que roda, né? Mas é caro pra caramba, é R$1.500 o DaVinci, né? E o gratuito também, você só renderiza em AV1. Você tem muitas limitações no caso, né, do DaVinci não pago, né? O meu é craqueado, né? O meu DaVinci é craqueadão, o 18, né? Mas o 20 lá, se você usar, por exemplo, a versão gratuita, você tem muitas limitações na hora de renderizar. Às vezes você põe um áudio MP3, ele não reconhece por causa de limitação da versão gratuita. Você coloca vídeos ali gravados com outro encoder que não seja V1, às vezes não pega também na timeline. Então é uma merda, entendeu? Então por isso que eu uso o 18 craqueado. Mas é uma placa excelente, não tem o que falar, cara. É uma placa muito boa, você joga muito bem, 4K qualidade. Da mesma forma que você joga com as 9070 XT, você joga com as 5070 Ti, tendo lá a questão do Path Trace, só que você não consegue usar, ou usa de maneira bem precária devido ao poder computacional da GPU e falta de memória. Então acaba ficando meio que elas por elas, na minha opinião. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí seus comentários se vocês concordam ou discordam. Lembrando que eu tenho bastante experiência com essas placas, né? Bastante mesmo. E geralmente o que eu falo aqui no canal acontece, cara. Gente que pega aí 5070, eu recomendo, ó, não pega 5070 que você vai passar raiva com falta de VRAM. Geralmente o cara passa raiva com falta de VRAM mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou gigantesco o vídeo, mas pra falar tudo que eu queria falar não tem como ficar pequeno, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Não se esqueça, cara, apoie o canal financeiramente para que eu consiga continuar com os trabalhos, né? Participe do sorteio do monitor, vire membro, entre lá nos grupos de promoção, adquire suas chaves do Windows via VPSDK aí no seu comentário fixado, Instant Gaming, Dream Game, compre seus jogos por lá, que ajuda demais também. E não se esqueça do like, de comentar, compartilhar, se inscrever e hype o vídeo para dar mais engajamento. Até a próxima, fique com Deus.
Falou!